Oi, 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 meu povo, bora! Boa noite, como vocês estão? Vamos embora! O YouTube tentou me calar, mas ele não conseguiu porque partiu o Instagram. Vamos aguardar as pessoas entrarem agora para dar continuidade, para recomeçar, na verdade, a nossa live do curso gratuito. Quem já está aqui, já vai dando oi, oi, cheguei. Já responde aí, dá boa noite, vamos embora. Agora aqui fica até mais fácil. Agora estou um pouco distante assim. Eu não vou conseguir enxergar direito, mas vamos embora que a gente já está atrasado, não é mesmo? Não vi nada desde o começo, cheguei. Ai, minha filha, fique tranquila, a gente vai começar do zero novamente, tá bom? Envia essa live, dá coraçãozinho, compartilha as histórias, envia aí pro povo, meu povo. Envia para aquelas amigas que vocês acham que precisam aprender a Máxima de Milhões da Tia. Vou explicar tudo para vocês do zero novamente, falar novamente tudo que eu estava explicando lá. Então, não é por conta do YouTube que vocês vão ficar sem aula hoje. A gente vai fazer aqui, sim, agora, a aula que estava rolando lá, tá bom? Então, a partir desse momento, estamos recomeçando a nossa terceira aula do nosso curso gratuito, Macarrões Lucrativos. Sejam muito bem-vindas mais uma vez, bem-vindas e bem-vindos. Para vocês verem, né? Aqui tá bem melhor, mas é por conta do YouTube, realmente, gente. O que aconteceu foi que lá o YouTube hoje está instável, então automaticamente a gente não consegue resolver. É por conta deles lá, conta e risco, tá? Então, aí não é a internet, é realmente o YouTube. A gente dá um jeito, né? Não tem como passar com gato, não tem YouTube, vamos pro Instagram, que a gente é guerreira. Quando eu digo que a gente é guerreira, é sobre isso. A gente não é herdeira, a gente tem que dar conta de tudo. Boa noite, seus lindos! Boa noite, hoje para. Boa noite! Bora! Vamos lá. Primeira coisa, sejam bem-vindos. Quem está animado, depois desse momento de tensão inicial, já coloca aí, eu estou animado que hoje vai dar certo, já deu certo. Essa aula eu acho que vai ficar salva, né? Mas não aqui, tá, gente? Essa aula do curso vai ser realmente só para quem está inscrito. Então, depois a gente vai salvar e colocar depois, postar lá para vocês, não é isso? Lá no YouTube, não é isso? É isso, produção? É isso. E vai ser excluída do Instagram, porque não... Ui! Caiu? Quase! Porque não é uma aula para o Instagram, é realmente uma aula só para quem está inscrito. Está por acaso acontecendo aqui, por conta do destino. Quis o destino que estivéssemos aqui hoje, nesse momento. Vamos lá, vamos embora. Hoje eu queria dizer para vocês que esse momento que a gente está vivendo aqui, isso que a gente vai fazer agora, é uma das aulas que eu mais gosto de fazer, porque é uma aula que desmistifica, né, tudo que vocês pensavam sobre macarrão. Então, tudo que vocês imaginavam que macarrão como era difícil, macarrão é muito complicado, macarrão é muito caro, macarrão precisa de muita coisa para começar. Essa aula de hoje é a aula para vocês romperem os preconceitos de vocês, tá? Lembrando que macarrão não é receita, eu venho falando isso todos esses dias de evento. Macarrão é técnica, a gente tá aqui no curso gratuito falando sobre isso há horas, tá? Há dias, na verdade. Macarrão é técnica, é paciência, porque receita, dá um Google, vocês colocam lá, vocês vão ver receita à vontade. Porém, só quem já testou receita sabe que não vai dar certo. Só quem domina a técnica sabe o quanto é importante você realmente saber a técnica para fazer um macarrão. Porque se você jogar lá no YouTube, você vai ver vários vídeos. Aí às vezes a pessoa se frustra, por quê? Porque pegou uma receita aqui, outra ali, fez um Frankenstein, juntou tudo, pegou o método de um canto, o método de outro, pegou o merengue de um jeito de outro e colocou e deu tudo errado. Aí vai testar, a frustração vem
E isso, gente, eu acho que é um dos males de quem tá começando. Eu digo isso porque eu já quis desistir várias vezes quando eu comecei, porque eu não tinha técnica. E por não ter técnica, a gente ficava nesse perrengue, nessa peleja. Quem já tentou fazer uma receita desse jeito que Thaís falou? Quem já testou, já me conta quem já testou fazer uma receita dessa. Porque quem já testou sabe. É exatamente do que eu tô falando. Eu pegava de um jeito, pegava de outra, mostrei até pra vocês. A minha primeira receita veio de um açúcar impalpável, tá? Vamos começar já falando pra vocês. Isso aqui é a possibilidade de vocês fazerem dinheiro dentro da casa de vocês, tá? Dentro da cozinha de vocês. Como eu faço? Eu não tô aqui para enrolar vocês só porque eu gosto de vender curso. Gostar de vender curso todo mundo gosta. Porém, isso aqui é o que eu vivo, tá? A Jenna Cakes falou que tentou e misericórdia, ficou horrível. Mas, queridas, o meu parecia um tareco. Se eu jogasse na cabeça de alguém, era traumatismo craniano, na certa. Olha, já errei várias vezes, depois da técnica acerta todas. Olha aí. É isso aí. É não desistir, gente, tá? Então, isso aqui, hoje, que eu vou ensinar pra vocês, é a oportunidade de vocês entenderem o macarrão como ele é. E entender também que vocês são capazes de produzir na casa de vocês, transformar a casa e a cozinha de vocês num negócio. Não é milagroso. Do nada vocês vão ganhar dinheiro, mas vocês precisam trabalhar e estudar para isso. E eu estou aqui para fazer com que isso aconteça. Porém, quando a gente faz, como eu já disse para vocês, você fatura bastante, você absorve uma parcela de mercado que ninguém está absorvendo, que está aí boiando e ninguém, vocês dois já responderam que não conhece ninguém que faz macarrão na cidade de vocês. A maioria nem sabe quem vem. Elisandra, já tentei os meus rachos em cima. Você vai aprender hoje como não rachar em cima. Inclusive, a gente fez uma live falando sobre os principais erros na produção de macarrões que está salvo aqui no Instagram. Foi dessa semana. Depois assistam, porque foi uma aula sobre erros na produção dos macarrões. Voltando pra cá, meu povo. Vou começar falando com vocês sobre utensílio e equipamento, tá? Por quê? Porque o utensílio e equipamento é o básico que a gente acha que tem que ter, uma das coisas, dos grandes mitos. Antes de eu começar o conteúdo, deixa eu só lembrar, porque senão eu vou esquecer de dar o aviso. Para aquelas pessoas que estão acompanhando desde o começo, não sair da live, fica, porque em algum momento aqui eu vou jogar a senha de hoje. A gente vai ter um sorteio na sexta-feira, que é um sorteio que eu quero saber o que é que vocês acham que eu vou sortear. O que é que vocês acham que vai rolar por aqui? Já tô curiosa, tá? Porque eu só adianto que é uma coisa muito, muito boa, que vai ser na sexta-feira aqui numa live. Vocês vão receber um formulário lá nos grupos do WhatsApp e vocês têm que ter as 4 senhas. Todo dia tem uma senha diferente. Então, tem que saber as 4 senhas para participar do sorteio, tá? Então, já queria dizer para vocês. Vamos fazer assim, vamos colocando as dúvidas onde tem essa interrogaçãozinha, gente. Porque depois fica muito mais fácil pra gente conseguir ler o que vocês têm de dúvida, né? Porque senão os comentários vão subindo um no outro. Então, as dúvidas que vocês tiverem, vocês vão colocando ali na interrogaçãozinha que a gente vai lendo pra dizer pra vocês. Ó, gente, dizendo assim... Também já fiz papel manteiga, é um curso, você vai ensinar técnica, não vai deixar uma quantidade. O quê? Gente, a gente vai ensinar a técnica e vai mandar a receita pra vocês, tá? Olha, vou dizer... Não tem enrolação aqui, não. Eu já falei desde o começo, as quantidades, não se preocupem, vocês que estão inscritos no evento vão receber lá nos grupos do WhatsApp a receita de hoje com as quantidades e o recheio. Vocês vão receber o material de apoio do nosso curso gratuito lá nos grupos do WhatsApp, tá? Então hoje vocês foquem aqui. Acho que a gente vai precisar desativar os comentários para o pessoal mandar as perguntas lá no lugar certo, porque senão vão ficar mandando aqui nos comentários e a gente não vai ter como ver depois. Eu não vou ter condições. Gente, vocês entendem nada, tá? Boa noite aí, seu gosto. Estou cansada para ingredientes. Então vamos embora resolver isso aí, tá?
Já queria conversar, vamos começar. Ingredientes. Vai desativar os comentários ou não vai? Vocês acham? Vamos deixar mais um pouco, mas se as perguntas... Gente, por favor, as perguntas mandem aqui nesse ponto de interrogação que tem aqui embaixo, que daí a gente consegue ver as perguntas depois, para a Thaís não ficar parando toda hora para explicar, para responder. Então mandem as perguntas aqui embaixo e a gente deixa os comentários para ir interagindo aqui. Vocês podem interagir comigo, mas pergunta mesmo específica, vocês podem colocar lá, ó, naquela caixinha de interrogação. Os comentários, vocês podem comentar, tá? Mas pergunta, senão eu vou perder as perguntas e eu não vou ver. Ok? Ok? Vamos ver aqui o que os meninos estão dizendo. Desativa os comentários ou não? Tem o pessoal falando para desativar. Deixa eu esperar o pessoal do suporte responder, porque aí eu vejo qual é melhor. Alexandre, tem um link no... Alexandre não tá me acompanhando aqui, né, amado? Tem um link lá na bio que você pode clicar. Eu não sei nem se ainda tá entrando, né, amor? Ainda tá sendo possível? Tenta que não sei se já foi desativado. Amados. Gente, bom, tá todo mundo falando desativa, a gente vai desativar e vocês chamam pela pergunta aqui, a hora que a gente colocar as perguntas, aí a gente tem acesso a todas, tá? Oi. Meu suporte está respondendo aqui, calma aí. Hoje o negócio tá pegando fogo. O negócio tá pegando fogo. Coloca o arroba sem enviar, sair dos comentários. Pronto, a gente vai... na hora do preparo a gente vai desativar. Pronto, melhor. Bora lá, vamos lá, Thaís. A gente vai desativar só na hora do preparo, ok? Só na hora do preparo, ok? A gente desativa. Bora lá, então, meu povo. Primeira coisa, vamos desconstruir esse mito de que vocês precisam de uma puta batedeira e um big forno para produzir macarrão. Os utensílios básicos que vocês precisam para a produção de macarrão são uma batedeira e um forno. Mas eu falei para vocês desde a aula de segunda, quando eu contei lá um pouquinho de como eu comecei na minha trajetória, eu falei para vocês que eu comecei com a batedeirazinha manual e o forno que eu tinha na casa de manhã. Essa minha batedeira manual, gente, era uma batedeira que com 10 minutos ficava fedendo, queimado. E tava eu lá, bem bonita, fazendo, tá? Meus macarrões ali. Então, eu queria dizer para vocês que super funciona, super dá certo. A gente tem um pouco mais de paciência para entender o processo quando a gente trabalha com utensílios domésticos. Não vou ser hipócrita de dizer que é a mesma coisa de ter um utensílio super profissional, utensílio e equipamento. Óbvio que o que importa realmente é você começar. Nada pode limitar você nesse começo. Eu tenho muitas alunas que fazem macarrão num forno a gás. Tenho muitas alunas que fazem uma batedeira manual. Uma das alunas que teve mais sucesso na minha história, na minha trajetória, é a Andressa. A gente já fez até live. E a Andressa, ela começou a fazer todos os macarrões dela na batedeira manual que ela tinha, que ela ganhou do casamento dela. E depois ela começou a fazer no forno a gás. Começou no forno a gás, depois começou a fazer no elétrico. Porém, ela se adaptou muito mais no a gás. Então, ela continua até hoje fazendo no a gás. Nos dois, né? Para conciliar. Então, isso, gente. O que vocês precisam ter? Conhecimento para vocês utilizarem no forno de vocês. Quando a gente estiver pingando os macarrões, eu vou explicar um pouquinho mais sobre forno para vocês entenderem o processo. Mas desde já, não fiquem nessa limitação de que vocês precisam ter o melhor forno do mundo. Um transformer na cozinha de vocês. Não é dessa forma. Vocês precisam ter disposição para estudar
e conhecer a técnica para produzir em qualquer equipamento. Eu tenho alunos que dizem que eu faço macarrão até em fogueira. Se brincar, até numa fogueira sai. Por quê? Porque eu tenho conhecimento básico. Eu já passei por cada perrengue na hora de produzir, já cheguei em cada lugar para produzir e dar aula, vocês nem têm noção do que eu encontrei. Nem sempre eu estou lá com o meu equipamento disponível. Então, eu não posso levar meu forno numa viagem para outro estado, por exemplo, a não ser que eu vá de carro, tá? Então é isso, a gente vai se virando quando a gente tem a técnica, a gente aprende, ok? Com relação a merengues e a produção de macarrão. Merengue, como eu falei para vocês, é uma técnica. Lá dentro do curso, por exemplo, a gente tem as 3 técnicas de produção de macarrão. A gente tem merengue suíço, francês e italiano. Os 3 métodos de produção de merengues são 3 métodos utilizados de acordo com a finalidade e a necessidade do confeiteiro. Eu digo sempre que eu tenho com o maior orgulho, não vou rasgar a seda para mim mesmo, eu tenho o maior orgulho de que meu curso é o curso mais completo com relação a merengues. Por quê? Porque eu tenho os 3 métodos lá dentro. É muito engraçado porque você pega os cursos que você tem disponíveis no mercado, um curso com um valor aproximado do meu, ou até mais caro que o meu, só tem um método, né? Ou é italiano ou é suíço. Dificilmente, inclusive, ensinou o francês, o que é uma pena. Porque fora do Brasil, esse método aqui é super reconhecido, tá? É um método que as pessoas usam bastante. E para quem está começando, o método mais simples de se produzir. Por quê? Porque não passa por um processo de cocção. Você não precisa ter, por exemplo, um banho-maria ou uma calda. Não precisa usar termômetro. Porque é algo muito bom para quem está iniciando e não tem aquela qualidade de equipamentos, né? Aquela quantidade. Então, eu vou dizer para vocês, dá para a gente desenrolar de boa, de boaça, tem um resultado positivo, tem vários depoimentos, inclusive nos últimos eventos que a gente fez ensinando a técnica, tá? Esses últimos eventos, a gente teve resultado, várias pessoas mandaram mensagem dizendo que iam conseguir fazer o macarrão e que tinha dado certo, e isso é muito gratificante. Aqui, gente, vou começar com utensílios para vocês, utensílios não, ingredientes. Por quê? Porque todo mundo acha que para produzir macarrão precisa de um puto ingrediente caro, que é muito caro fazer macarrão porque a farinha é caríssima. A gente já conversou sobre isso também, tá? Macarrão não é difícil de ser feito. Macarrão é um doce extremamente barato também na composição. Por quê? Porque são 4 ingredientes básicos. Mesmo a farinha de amêndoas, que é o ingrediente mais caro, ela tem um custo, se você colocar dentro da receita, baixíssimo. Aqui eu tenho 100 e poucos gramas de farinha de amêndoas. Essa quantidade aqui eu vou produzir 20 macarrões, de 20 a 25. Então, quando você coloca na ponta do lápis, você está gastando centavos por macarrão referente à farinha de amêndoas. Ok? Esse aqui a gente considera o 5º elemento, o 5º ingrediente, mas basicamente para fazer um macarrão você nem precisa de corante. Você precisa de 4 ingredientes básicos. 5 se você precisar como o nosso corante. Lá a gente faz dentro do curso as aulas de cada tipo de coisa, né? Explica os ingredientes, explica quantos tipos de açúcares são possíveis, quais os açúcares que vocês podem utilizar, usar ou não usar clara impalpável, clara pasteurizada. Ó, Rafa entrou. Boa noite, Rafa! Rafa é nossa aluna do curso, fez o curso prático presencial e depois entrou no curso online com a gente também e hoje produz macarrões belíssimos. E Rafa, ela tem uma história muito bacana, porque ela faz macarrão, gente, num forno de lastro. Você tem noção do que é isso? Que é aquele forno com pedra. Então, quando eu falo para vocês que dá para fazer macarrão em qualquer forno, quando você tem a técnica, é sobre isso. Ela fez o curso, ela comprou o curso na época, com 3 dias de curso, ela já tinha fechado o casamento
Diz pra gente quanto você tinha feito em menos de uma semana, Rafa, de macarrão, de faturamento na tua cidade. Já conta aí nos comentários, tá? Escreve aí, Rafa, por favor. Escreve aí, por favor, que vamos embora. Voltando aqui, vamos falar... O meu tá o quê? É outra coisa, tá? Gente, aqui vamos voltar a falar dos ingredientes. Qual o doce que vocês têm na confeitaria que você tem 4 ingredientes para trabalhar? Lógico que a gente vai contar o recheio depois, mas assim, se eu vou fazer um brownie, eu tenho vários ingredientes. Aí eu já disse a vocês também com relação aqui a nossa farinha de amêndoas. Vocês podem trocar, substituir essa farinha por outros tipos de farinha. Vocês podem fazer com outros tipos de oleaginosas. O macarrão tradicionalmente é um doce feito com merengue e farinhas de oleaginosas específicas. Pode ser nozes? Pode. Pode ser amêndoas? Deve. Pode ser castanha? Pode. Só que amendoim pra mim fica com gosto de paçoquinha, é maravilhoso. Inclusive eu recomendo que quem está começando a fazer macarrão, às vezes os alunos sabem muito disso. Quem está começando a fazer macarrão começa com a farinha de amendoim, tá? Paguei o investimento do curso na primeira encomenda. Então é sobre isso, bebê. Quem quer ter esse resultado, manda um coraçãozinho aí. Quem tá querendo isso aí, ó, R$1.500 na primeira semana. E, gente, isso aí, ela mora numa cidade aqui do interior da Paraíba que se chama Engá. É uma cidade de 18 mil habitantes. 18 mil habitantes. E ela fez 1.500 na primeira encomenda. Está atendendo encomendas em outras cidades também. Quem vai ter esse resultado, coloca coraçãozinho nos comentários aí, Só gente. Ela faz macarrão na cidade dela, viu? É sobre isso. Não estou enrolando. Vamos lá. Vocês podem trocar sim, vocês devem, para treinar, trocar a farinha. Thaís, mas me disseram, o chefe fulano de tal, a chefe fulana de tal, disse que só pode fazer com farinha de amêndoas. Ou farinha de... só pode fazer com farinha de amêndoas, não pode trocar de jeito nenhum. Eu queria dizer pra vocês, amado, que o povo gosta de cagar regra. Desculpa até a palavra, não sei se vocês se incomodam com isso, mas eu sou essa pessoa. As pessoas gostam de dizer, lógico que o tradicional é com farinha de amêndoas, mas eu não vou dizer para um aluno meu que mora lá não sei aonde, que não consegue ter acesso fácil à farinha de amêndoas, mesmo que hoje seja muito mais prático a gente conseguir isso através dos correios e tal, mas demora a chegar. Eu não vou dizer para ele que o macarrão que ele faz não é um macarrão bom, tá? Não é um macarrão original, não é perfeito, tá? Tem gente que diz até que não é macarrão. Que não é macarrão, eu já ouvi alguns confeiteiros, nossa, não é macarrão. Não vou dizer isso, tá? Então aqui a gente tem a nossa farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas é a base que eu uso, porque realmente eu gosto do sabor da amêndoa. Eu gosto do sabor da amêndoa, eu gosto daquela... 200. Batemos 200, E Rafa falou, depois dos macarrões já consegui comprar meu forno elétrico da Grano. Gente, eu fico tão feliz, é isso que eu falo. Vocês às vezes têm medo de começar. Ela estava lá no forno de laço dela fazendo macarrão, já comprou, reinvestiu, pagou o investimento do curso na primeira semana, comprou um forno já com o dinheiro que ela tinha. E é sobre isso, tá? É sobre isso e está tudo bem. Vamos embora. Farinha de amêndoas. Farinha de amêndoas, ingrediente que vocês consideram mais caro. Vamos baixar a bolinha com relação ao preço da farinha de amêndoas. Porque vocês pagam muito mais caro num quilo de chocolate da Calebo. Vocês pagam muito mais caro num granulado split lá que eu enrolar os brigadeiros de vocês. E aí vocês ficam falando mal da minha farinha de amêndoas, dizendo que é caríssimo, que é um absurdo. Vocês pagam muito mais caro, que eu sei. E quem é aluno do curso, a gente tem uma fonte, inclusive, que a gente consegue dar pra vocês, que sai por menos de R$50 o quilo da farinha. E eu uso. Farinha de qualidade. Farinha de qualidade que eu já comprei, já testei. É a farinha que muitos fornecedores que me entregam compram diretamente para essa pessoa. Então, na lista de fornecedores do curso, a gente tem esse achado maravilhoso. Fui lá, bater perna, baixar o fornecedor para vocês. E é sobre isso, tá? Então, farinha de amêndoas, acabou o preconceito com ela.
construir isso. Açúcar impalpável, porque aqui eu tenho o meu famoso TPT, se chama TAM por TAM. É a mesma proporção de farinha de amêndoas para açúcar impalpável. Este açúcar impalpável é impalpável porque você não consegue palpar o grão do açúcar e ele tem aproximadamente de 4 a 6% de amido na composição. Esse amido, bebe água, obrigada! Esse amido aqui do meu açúcar impalpável é o amido que dá mais segurança na hora que eu estiver fazendo os meus macarrões. Então, gente, este bendito aqui é um reforço, uma proteção na hora que eu estiver fazendo o meu macarrão. Eu queria dizer para vocês, eu uso o açúcar impalpável. Eu já vi gente que usa no açúcar, mas eu prefiro 1000 vezes usar o açúcar impalpável. Eu recomendo para as minhas alunas e funciona muito melhor, principalmente porque a gente tem essa estrutura toda organizada, tá? Então, muita umidade aqui em João Pessoa, muita umidade em todo local. Vamos lá. Claras, sempre frescas. Então, eu tenho claras frescas aqui e essas claras eu tenho para fazer a minha produção. Clara é barato. Não vem que história de clara é caro, porque clara eu acho que é um ingrediente mais em conta que a gente tem dentro da receita. E açúcar refinado. Açúcar refinado, meu bem, é um açúcar que você encontra em qualquer lugar. Não recomendo que seja feito com outros tipos de açúcares. Já vi gente fazendo, algumas vezes dá certo, outras não, às vezes fica úmido. Às vezes que eu tentei fazer com outros açúcares não funcionou, principalmente com açúcares mais granulados. Pessoal que está perguntando das quantidades, quem estiver inscrito no evento vai receber por escrito lá no grupo do WhatsApp, porque também não é justo com quem está inscrito acompanhando todos esses dias de aula eu passar aqui para vocês. A gente está aqui no Instagram hoje porque o YouTube resolveu dar uma bugada na nossa aula, né? O YouTube estava instável e a gente passou para o Instagram para as pessoas não ficarem sem a receita. Então tem que estar inscrito no evento, ok? Eu expliquei isso no início da aula e vou continuar explicando para vocês agora, mas continuem assistindo, porque isso aqui, gente, é técnica. É uma live riquíssima. Vocês vão perceber que a quantidade de ingredientes é tipo o mínimo do que tem para se falar aqui dentro da live hoje. Eu vou desativar os comentários porque vocês estão muito ansiosas. Estão perguntando. Gente. Eu tô tentando dar aula e vocês estão perguntando coisas que vão ser ditas na aula. Então, tiverem perguntas, cliquem neste íconezinho que tem uma interrogação e escrevam ali suas perguntas, que daqui a pouco a gente vai responder as perguntas, tá? Combinado? Vou deixar aqui. Bora, Bill! Bora, filho Bill! Vem tu ama. Ativar comentários. Pronto? Olha aí, melhorou. Nossa, me deu uma paz agora. Desculpa, gente, mas é porque... Aí a gente tem aqui algumas perguntas, a gente vai responder elas daqui a pouco, tá, gente? Vocês vão perguntando, tipo, e aquilo vai subindo, e aí às vezes me dá uma desconcentrada, eu tenho TDAH, e eu fico nervosa, tá? Vamos embora. Vão perguntando na interrogaçãozinha. Quem tem dúvida, pergunta na interrogaçãozinha ali, pra gente poder responder daqui a pouco, certo? E quem tá amando, clica aqui no coraçãozinho do lado, quem tá amando a live, porque, né? E manda a live para os coleguinhas que precisam aprender a fazer macarrons, que estão precisando ter um produto lucrativo no seu cardápio. Então faz o envio aqui para o pessoal poder também assistir essa live e aprender. E a gente reativa os comentários, então fiquem tranquilos. É só enquanto eu explico para não me desconcentrar, porque fica meio complicado. Com muitas vezes as vozes da minha cabeça ficam meio né? Meus divertidamente estão dando curto. Vamos lá. Vamos embora. Então aqui eu tenho essa quantidade de ingredientes, tá? É
básico. Esses ingredientes, como eu falei para vocês, vão estar disponíveis para as pessoas que estão participando do curso inscritos. E são 4 ingredientes. Qual é? Se você for fazer um bolo, você vai ter que fazer massa, recheio, cobertura, calda, o que mais? Decoração, aí tem que fazer massa, prensar, não sei o que. A quantidade de coisas que você tem que ter em estoque. Farinha, fermento, manteiga ou óleo, ovo, leite condensado, creme de leite, se for um leite condensado, creme de leite, um buttercream, se for manteiga e ovo. Então assim, gente, é muito ingrediente. Qual doce vocês conseguem fazer com 4 ingredientes? Então desmistifica também que macarrão é algo muito complexo. A questão dos macarrões é que o macarrão, como eu falo para a maioria das pessoas, é que ele é temperamental, porque ele é aquele idoso, aquele senhorzinho de idade. É tipo minha avózinha, ela come todos os dias a mesma coisa, ela faz sempre, e a gente tem dificuldade, a gente é muito ansioso, a gente tem dificuldade de seguir rotina, e o macarrão ele gosta de rotina, ele é um doce que não é que ele seja temperamental demais, estressado, não, porque se você mudar alguma coisinha ali vai ter uma diferença, mas ele automaticamente lhe diz o que foi que você errou. Ele lhe explica o que foi que aconteceu de errado para você chegar naquele resultado. Se está rachado, se está úmido, se tem algum defeito, ele vai mostrar qual o defeito que tem. Então, hoje eu vou ensinar para vocês o macarrão com merengue francês. Fora do Brasil, ele é usado muito. Tem muito chefe famosão que usa ele. Aqui no Brasil, você precisa ter um pouco mais de paciência na secagem. Por quê? Porque esse método aqui, ele precisa secar o macarrão da forma mais adequada, tá? Então, aqui eu tenho minha clara. Eu vou colocar a clara na batedeira. Lembra aquele glacê que a avó de vocês ou a mãe de vocês fazia? Que vocês raspavam, passavam o dedo e colocavam limão? É basicamente esse preparo que a gente vai fazer agora. Então, eu tenho clara e açúcar. Aqui eu tenho uma mistura. Mas eu esqueci de pegar um bol, como sempre, para avaliar. Pega um bol de inox, por favor, para eu misturar o meu TPT. Só cuidado com as minhas taças, abençoando. Elas não poderiam. Elas deram uma tremidinha, elas deram. Bora lá. Antes de eu botar para bater ali, gente, eu vou só misturar. Lembra que eu falei para vocês? TPT, tam por tam, mesma proporção de farinha de amêndoas para a mesma proporção de açúcar. Esses macarrões aqui, vocês vão ter a aula mais importante amanhã, que é a aula da nossa montagem de organização, de precificação dessas coisas todas amanhã. Então, todas as aulas deste evento estão se encaixando uma na outra. Nosso recheio, inclusive, está aqui, ó. Pronto, lindo, preparado e maravilhoso para ser utilizado amanhã nos nossos gorduchos, nosso recheio de tangerina hortelã, tá? Vou deixar aqui já preparado. Antes de vocês perguntarem, eu sei que vai ter perguntas sobre isso. Sim, nós fazemos secagem de todas as minhas farinhas. A farinha de amêndoas, a gente utiliza, né, essa farinha de amêndoas todos os dias. Então, todos os dias eu faço secagem. Eu pego ela, coloco no forno numa temperatura super baixinha e deixo ela reduzir a proporção de umidade, a quantidade de umidade. Mas tá aqui, ó. Certo? Ok? Então, tá aqui. Deixar aqui separado no cantinho e vou botar para bater. Então, vocês aguentem o barulhinho. Aos poucos, enquanto esse meu merengue bate, vou puxar até um pouco mais a batedeira. Enquanto o meu merengue bate, eu vou adicionar um pouco, quando ele montar mais, eu vou começar a adicionar o meu açúcar. Uma coisa importante, a cor do meu macarrão vai ser sempre... o merengue francês você tem um pouco mais de dificuldade de posicionar depois e tingir. O ideal é que você tinja já diretamente aqui, ok? Eu não botei pra bater, eu já ia botar o parede. Eu dei uma bugada agora. Deixa eu utilizar aqui.
muito importante você pesar a quantidade do corante que você vai colocar para ter um padrão sempre. Mas aqui, como isso não vai fazer, você vai fazer a cor que eu quiser mesmo, né? Então, vou colocar o corante e vou continuar batendo até no meu ponto. Mostra um pouco da... O ponto onde eu começo é só bater até a metade. Ele tá começando a montar, ele não tá no ponto ainda, tá? Ele tá só em neve. Coisa muito importante é sempre lembrar de higienizar bem o bol, tá? Principalmente se você faz macarrons compartilhados, com tecidos compartilhados. Mas eu queria dizer para vocês, lá dentro do curso a gente tem uma estrutura perfeita com relação a isso, porque tem as aulas bem explicadas para cada tipo de preparo que você for fazer. Uma coisa muito importante também, as gemas daqui, eu já vou dizer para vocês, porque aqui eu estou usando só a clara, né? E aqui não pode ter gema. E todas as gemas que a gente utiliza lá, eu vou explicar para vocês como a gente pode reutilizar. misturar direito, tá? E vou voltar a bater.
ponto do macarrão ele não pode ser firme demais, principalmente porque o merengue francês ele vai se degradando com muita facilidade, tá? Então, como eu sei que o meu ponto do merengue tá bom pro macarrão, então às vezes a gente quer bater até ficar duro, feito um pau, e aí ele começa a deslanchar e aguar. Por quê? Porque ele vai perdendo estrutura. É esse ponto aqui que eu quero, ó. Eu tô perseguindo este pontinho aqui na hora de produzir os meus gorduchos. Que muita gente fica com medo, mas ele fica firme, porém ele faz uma pontinha na borda. Tá? Vocês conseguem identificar isso aqui, né? Então, eu vou começar a fazer o seguinte. Eu vou colocar uma quantidade do meu TPT aqui. Ou do meu TPT não, do meu merengue, para começar a misturar com o meu TPT. Eu estava falando para vocês sobre a questão das gemas, né? Como a gente só utiliza as claras, inclusive, a gente pode fazer várias produções à base das gemas. A gente pode fazer bem casado, que é um dos bônus do nosso curso, a aula de bem casados pingados, que eu vendia muito, e é uma forma de vocês aproveitarem o máximo possível os ingredientes de vocês, fazer uso do máximo possível dos ovos, né, para não ter perca, e aumentar a margem de lucro que vocês têm dentro da confeitaria. Vocês podem aliar as produções, vocês podem fazer quindim. Eu já falei que eu sou a louca do quindim, eu faço quindim de todos os sabores. Não tem módulo no curso, mas eu estou pensando seriamente em fazer uma aula de quindim saborizado. Jefferson já vai me matar a partir de agora, porque se eu fizer metade do que eu digo que eu quero fazer, ele infarta. Vocês podem fazer pão delícia. Pão delícia, que é um dos módulos que estão sendo preparados para vocês também. Que só esses dois aí, minha gente, já vale o curso e muito mais, tá? Então, muita coisa vocês podem fazer. Usar nos recheios. Então, assim, aproveita o máximo possível as gemas que vocês já têm. Olha, pra mim a aula de bem casado é uma das melhores. Inclusive, eu fazia muitos dois. Eu sempre encomendava, já fechava, que agora eu só faço macarrão. Mas eu fechava sempre encomenda de macarrão com bem casado, tá? Ó, vou colocar aqui no meu merengue um pouco do meu TPT, só pra fazer essa primeira base, tá? Depois eu vou misturar o restante. Eu vou passar logo esse resto desse merengue pra cá, porque tem pouco merengue, é melhor usar tudo logo de uma vez. Eu fiz só uma receita, geralmente, gente, eu faço 4 receitas dessa daqui. Então, quando eu faço 4, eu dou uma dividida para ir acrescentando aos poucos. Aqui eu vou misturar logo tudo, porque a quantidade de merengue não é tão grande. Vocês viram que eu precisei dar uma alteada na batedeira na hora de bater. Ó, vou dar uma misturada. Lembra sempre do movimento da mão, de baixo para cima, tá? Mas não é... Isso aqui é o processo que a gente chama de macarronagem. É a mistura do TPT com o merengue. Esse processo, eu acho que é um dos processos que as pessoas têm mais medo. E é o que pode realmente dar muito errado quando você está fazendo macarrão. Porque não pode misturar de qualquer jeito, tem que ter delicadeza, tem que ter a forma correta de misturar. De baixo para cima, giro a espátula em torno da minha mão e em torno do bol. Ó, de baixo para cima, girando, de baixo para cima. Vou colocar mais um pouco do meu TPT. Vocês estão vendo que são processozinhos. Isso aqui já é o meu macarrão. Tipo, qual a dificuldade de fazer isso? Qual a dificuldade que vocês têm para fazer o macarrão? Não é difícil de fazer, mas é como eu falei para vocês, o ser humano tem dificuldade de fazer alguma coisa com rotina, tá? O ser humano tem dificuldade, principalmente porque ele já chega para fazer o macarrão com medo, porque já ouviu falar que era muito difícil, porque o chefe fulano de tal falou que só dá para fazer se tiver um forno. A quantidade de alunos que eu tenho que dizem assim, eu fiz um curso, mas o professor falou que só dava para fazer se tivesse forno elétrico. Então, é tipo bizarro, gente. As pessoas limitam vocês e vocês deixam que isso aconteça. Fica aquela vozinha na cabeça de vocês que vocês não vão conseguir. Se eu escutasse
eu vou todas contrária a tudo isso, né? Porque se eu escutasse todas as vezes que alguém falou pra mim que eu não ia conseguir, que não ia dar certo, que eu era louca de estar fazendo macarrão, que é um doce que pouca gente conhece, e agora tá aí o macarrão estourando, todo mundo quer comprar e tem pouca gente fazendo, tem pouco profissional no mercado, tem pouca gente dominando a técnica, tem pouca gente para atender as pessoas que têm dinheiro para pagar. Então, assim, é um doce lucrativo? Sim. Agora, você tem que persistir no processo e entender o que você está fazendo sem ter medo. Medo, ele vai... Aliás, você pode ter medo, mas o medo ele não pode paralisar você. Ele não pode ser o motivo para você não começar. E é legal que... É legal não, é difícil que a gente precisa de gente para trabalhar produzindo macarrons com Thaís aqui, porque eu não tenho mais tempo para ficar na produção. Só no comercial, atendimento. E aí Thaís está produzindo aqui, a produção mesmo é só ela que faz e a gente não consegue encontrar pessoas qualificadas para trabalharem aqui com a gente para fazer macarrão. Uma coisa muito importante, gente, é que todo mundo fica esperando que as massas de macarrão se comportem igual. Que o macarrão, por exemplo, o merengue francês, ele deu um ponto de fita igual ao merengue italiano. Que o merengue suíço seja igual. Não são, tá? Então, cada método de preparo tem um ponto específico para acontecer. Por exemplo, aqui eu já sei que a minha massa, se eu bater ela vai espalhar, ela vai escorrer na minha espátula. Então, muitas vezes, o que acontece? Que vocês erram. Vocês vão misturando, porque não vai dando ponto de fita, vocês vão ficando nervosos, e aí vai ficando duro, grosso, perde o ponto. Ah, Thaís, não sei o que aconteceu não, você mexeu a macarronagem em excesso. Você não precisava ter mexido tanto, tá? Então aqui, ó, vou transferir pro meu saco, ela tá super fluida, tá? E eu vou transferir pro meu saco confeitar, meu biquinho perlê, meu sacão, né? Qual bico você tá usando? Esse aqui eu tô usando 2A. Ó, vantagens de ser aluno da tia Thaís fazer o curso. Nós temos a aula só de utensílios, a aula só de equipamentos, a aula de assar no forno a gás, a aula de assar no forno elétrico. Os 3 métodos de produção que por si só seriam cursos isolados, já seriam cursos caríssimos. Então, assim, a gente tem métodos de produção ali para vocês, real, oficial, bem explicados e testados, porque eu só ensino aquilo que eu sei. Além dos recheios, massas, tem os bolos que são incríveis. Aquele bônus de chantilly. Nossa, eu ia dizer agora, quem aqui já é confeiteiro e trabalha com confeitaria, manda um coraçãozinho. Quem tá querendo aprender a fazer curso de chantininho, né? Porque tem um dos bônus que tá entrando para essa turma é um mini curso básico de chantininho com o Ellen, que é um especialista em confeitaria de bolos, né? Confeitar bolos com chantininho. Então a gente tem um mini curso dela lá dentro do nosso curso como bonificação para essa turma. Quanto não vale um curso de chantininho só para essa galera aí? Quanto vocês não pagam um curso por fora? Então aqui a gente colocou como bônus, porque a gente entende que é muito importante também vocês optarem de vez em quando em aprender alguma coisa. Eu trabalhei muito tempo com várias coisas até eu me sentir segura e trabalhar só com macarrão. E trabalhar com macarrão com decorado, né? Pegar o macarrão e decorar bolo, eu acho que é importantíssimo. Ah, amor, alcança um bolzinho desse pequenininho só para eu pingar. Isso. E falando em decorado, outro bônus que tem muito legal é o bônus de macarrons artísticos, né? Personalizados. Mas esse aí é over. Esse aí vai entrar para essa turma over delivery. Isso aí é surpresa para vocês. Não é o que você está falando agora, mas tudo bem. Tá? Ó, botei o meu tapetezinho de silicone. Eu virei a forma, a assadeira. Tanto faz se é perfurada ou não. Se eu colocar aqui, como meu tapete é maior que a assadeira, ele vai inclinar e eu vou perder macarrão aqui. Então eu sempre viro e asso aqui.
E, Thaís, eu não sei como fazer macarrão para ficarem todos do mesmo tamanho. Vocês vão pegar um arozinho, tá vendo? Um cortador ou um bico de confeitar, o que vocês tiverem de redondinho aí, ó. E vocês vão marcar o tapete de vocês. Esse aqui é um tapete de silicone com trama de fibra de vidro. É o famoso silpar. O silpar, meu povo, é um tapete mais grosso, mas que distribui temperatura de forma mais igualitária. Então, eu gosto bastante. Mas eu vou mentir não, eu prefiro assar por uma questão de praticidade nas folhas teflonadas. Ah, Thaís, não tenho tapete de silicone, não tenho folha teflonada, não tenho dinheiro para comprar agora. Poderia estar matando, roubando, mas eu estou apenas dizendo que quero fazer macarrões, mas eu não tenho dinheirinho para começar. Você pode fazer com duas coisas que eu já mostrei para os meus alunos, e isso também, não ter tapete não é uma desculpa. Porque vocês podem fazer tanto com isso aqui, que é uma folha siliconada, tá? Chama folha Dover. Vocês compram no supermercado 3 metros, custa R$7. E dá para reutilizar. E dá para reutilizar. Ou, quem gostou da dica já dá o coraçãozinho aí da tia. Ou vocês podem fazer com filme plástico de PVC. Tem um Reels aqui no Instagram explicando sobre o uso disso aqui. Inclusive, quer mais barato do que isso? Não tem não, viu, bebê? É sobre isso. Vamos embora pingar. Mãozinha reta, eu venho aqui, ó. Aperto, mantendo a distância do tapete pro bico, puxo. Aperto, para de apertar, puxo. E assim eu vou fazendo os meus macarrões pingados. Ok? Qual o rendimento dessa receita? Dá aproximadamente 20 macarrões. 25, né? 25, porque depende do tamanho. É porque o seu não é padrão, né, meu amor? O meu não é padrão para nada, que o meu macarrão é gigante. Dizem que é o macarrão de tu. Macarrão de tu, macarrão hambúrguer, eu já ouvi Tanta piadinha, mas os meus clientes adoram esse macarrão grande, então quem quiser que lute. Mas pro tamanho padrão de 25 macarrões aproximadamente, essa receita rende suficiente. E é legal que você vai ter, deixa eu achar. Deixa eu só explicar aqui, amor. Tá, vai lá. Tem ali, amor, eu acho que tem ali um. Pega ali na mesa, é o gabarito? Não. Ah, tá. Ó. Dá aquela batidinha. Aqui eu não tenho nem como amortecer muito o impacto, porque a borda é gigante. Mas se fosse do lado oposto, eu poderia colocar um paninho embaixo pra diminuir. Aí eu gosto de usar o banquinho. Acho que no banquinho fica mais fácil. Você tem um banco grande aqui, deixa eu só bater nele. Tem bolha. Tem bolha, pega um palitinho de dente ou um estequinho aí, ó. Eu ouvi uma confeiteira falando que estourar bolha é mito. É mito, porém eu gosto. Então quem quiser que lute. Estourar a bolha é mito quando você tem uma puta produção que você não dá conta de fazer, tipo... Aí realmente você não vai ficar lá estourando um por um. Porém eu sempre faço, mesmo tendo a minha produção enorme aqui, eu sempre estouro um por um. Por quê? Porque eu acho mais bonito, esteticamente fica mais bonito do que aquele macarrão cheio de bolha. Quando dá a bolha, é sempre bom você retirar. Bolha também é muito resultado, gente, de uma macarronagem, quando tem muita, né? Aqui no caso tem pouca, mas quando tem muito macarrão, com muito, você vai batendo, vai subindo bolha. A macarronagem que não foi misturada da forma correta, ou que você bateu um merengue com a potência muito alta da batedeira. Aqui eu vou bater mais um pouco só para terminar aqui. Eu vou virando sempre também, tá? E é importante segurar o tapete também. Segurem pro tapete não voar, pelo amor de Deus, nem dobrar um tapete em cima do outro. Porque o tapete pode dobrar e aí você pode perder uma parte desses macarrões pingados. Temos a primeira assadeira, ok? Lindos, gorduchos, lindos. Deixar pra cá. Fazer uma segunda assadeira porque sobrou massa. A dica que eu sempre dou aqui no Instagram mesmo, isso aqui
gratuita. Essa aqui eu não cobro por ela. Alinha o saco, espátulazinha de rejunto. Isso aqui, ó, gente, a aula de utensílios dentro do curso gratuito, já tá sendo assim, bebê. Lá no curso vocês precisam ver como é, porque, ó, pega essa espátulazinha de rejunto e já coloca aqui, já vou dando aquela alinhada, tá? Não fico nada, nem fiquei manuseando, porque macarrão é uma massa muito delicadinha, porque é a base de merengue. Então ela não gosta de você ficar o tempo todo amolegando. Aqui na Paraíba a gente diz o termo amolegando. Fica amolegando a massa, tá? Ou seja, fica apertando ela. Essa aqui eu vou fazer sem pingar, essa daqui é a mão livre. Sem marcar, no caso. Sem marcar, no caso, né? Enquanto o Thaís vai pingando ali, o rendimento é em torno de 25 unidades no tamanho padrão. E o custo dessa receita é uma coisa muito legal, porque as pessoas falam, é caro fazer macarrão, é caro, é não sei o que, farinha de amêndoas é cara. Quanto é o custo, meu bem? Então, eu vou considerar uma média aqui do valor da farinha de amêndoas a R$100. Porque a gente está considerando uma farinha R$100, que é geralmente a que vocês compram por aí. Eu já vi gente falando de 80, já vi gente falando de 130, então vamos botar aí R$100. Para fazer essa receita que rende 25 macarrões, a gente teve um custo. Eu vou botar um pano embaixo, desculpa! Não, tudo bem. A gente teve um custo de R$16,88. R$16 para fazer 25 macarrões. Aí vocês olham pra minha cara, tem a pachorra de me dizer que é caro. Depois disso a gente vai acrescentar, é óbvio que... Acrescenta o recheio, Acrescenta o recheio. Custos de embalagem, que tem que entrar na precificação. Aí tem os custos que você tem no dia a dia, né? Água, detergente, para material de limpeza, funcionários, se você tiver. Eu creio que vocês terão vários. Mas a base do macarrão, as duas coques, as duas casquinhas ali, elas saíram... São as duas, não é uma casquinha, são as duas coques, as duas casquinhas. Saíram por 68 centavos as duas casquinhas. Então, assim, a gente fez a precificação dos nossos macarrões e a gente vê que é mais caro o recheio do que o macarrão. Quando eu digo é mais café brigadeiro do que macarrão, você acredita. Inclusive tem uma publicação nossa aqui no Instagram que prova por A mais B que é mais barato você fazer macarrão e muito mais lucrativo do que você fazer brigadeiro gourmet. Porque esse... Não estou falando... Peraí, calma. Não estamos falando mal do brigadeiro gourmet, amamos o brigadeiro gourmet. Porém, vamos falar do lucro de cada um. Não, eu não estou falando mal, não. Porque vai ter gente dizendo assim, vocês estão denegrindo quem faz brigadeiro, né? É só constatação de fatos aqui. A gente fez os cálculos e o brigadeiro gourmet sai na unidade mais caro do que o macarrão. Ainda vai dar para fazer mais aqui, vou pegar outro tapete. E aí, gente, a gente tem o fato de que se eu for vender esses macarrões, eu vendo a R$8 a unidade aqui, para o consumidor final. Eu vendo para o meu consumidor, para os meus clientes de revenda, a R$5 a unidade. E eles vendem até 12. Até 12. Então, assim, eu vendendo nesse preço, R$5 a unidade vezes 25 dá quanto? E que bom que os clientes continuam achando que é um doce muito caro para fazer, porque eles não questionam na hora de pagar. Na hora de pagar o preço do macarrão. Que bom, né? Só que você que vai produzir o macarrão, você tem que ter consciência de que mentir para você a vida inteira e eu trago verdades. Estou quase a testemunha do macarrão hoje, né? Testemunha dos macarrões. Testemunha dos gorduchinhos. Vou fundar uma religião, tá? Vou bater só essa última assadeira aqui que sobrou, ainda dá para fazer 4 macarrões. Conta 8, né? Pares. 4 pares, 8 casquinhas. E aí se você pegar 5 macarrões, 25 macarrões a R$5, dá R$125. E aí você subtrai o total da receita, você fica com mais de R$100 de lucro. Agora eu lesei, sabe por quê? Porque o recheio é tangerina com manjericão. Eu devia ter feito a
coque de que cor? Hortelã. Eu devia ter feito a coque de cor? Laranja. Vai vir rosa, porque não, tá bom, rosa tá lindo. É agro, é tech, é pop, a gente é colorido. É tudo. A gente é colorido. E aí, gente, nesse tempo que Thaís está fazendo uma receita aqui, ela consegue fazer 4 receitas de uma vez. Que na verdade aqui eu só fiz uma para demonstração, mas geralmente eu uso a capacidade máxima na minha batedeira e preciso já comprar uma batedeira com uma capacidade bem maior para produzir mais. Porque eu produzo mais. E aí você vê, nesse tempo você vai produzir 100 macarrons e vai ter um lucro aí de aproximadamente R$400. Vamos contar quantos deram? Tem ali, ó. Eu conto assim porque eu conto de dupla, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Errei por um. Mas como eu disse, os macarrões de Thaís são big, né? Isso aqui no meu macarrão, que é um big macarrão. Mas se vocês fossem fazer de outros tamanhos, dava super certo. Esse macarrão agora, ele vai passar pelo período que a gente chama de período de descanso, de secagem. Me dá essa assadeira aí, meu bem, só para eu explicar. É porque como eu tirei do tapete, é mais fácil. Essa daqui eu tirei da assadeira, é melhor essa daqui. Beba. Acabou. Saiu. Durex, grudado. Essa assadeira aqui, ó, vocês estão vendo que ele tem um brilho, né? Eu não poderia assá-lo agora. Se eu assar, eu tenho o risco de estourar todo o meu macarrão. Dependendo do método de preparo, você precisa fazer o processo de secagem. Alguns por mais tempo, alguns por menos tempo. Por quê? Porque vai criar uma película e esta película vai ser uma proteção para o meu macarrão assar da forma adequada, sem estourar e criar aquele pezinho lindo. Além também de desidratar um pouco, né? Não é para fazer na desidratadora. Alguém me perguntou isso ontem, tá? Porque macarrão não é suspiro. São massas merengadas, mas macarrão não é suspiro. Macarrão tem que ser úmido por dentro. Então não dá para passar em desidratadora. Mas assim, a secagem ela tira um pouco da umidade. Então automaticamente eu tenho um macarrão mais sequinho na hora de assar. Então facilita com que eu mantenha a umidade na parte interna e eu tenha pezinho. Esse eu vou deixar secar bastante, então ele não vai ficar pronto nesse exato momento para vocês. Mas eu vou assar e vou continuar postando para vocês nos stories. Amanhã de manhã vai ter postagem mostrando para vocês os macarrões que foram feitos agora. E amanhã na nossa aula eu vou mostrar para vocês como vocês vão desenformar os seus macarrões, porque tem uma técnica correta para tirar este macarrão do tapete. E também vou mostrar para você como você vai rechear, porque também tem técnica para fazer o recheamento dos macarrões. Então, isso vai estar na aula de amanhã. Então, vocês estão vendo, gente, que é técnica. Hoje, a gente está numa live, a gente está 4 dias no curso, 3 dias, né, na verdade, no curso gratuito. 4 contando com amanhã. Um método de preparo só, mas que já teve muita informação. Eu não vou me fazer de rogada, não vou dizer para vocês, nossa, eu não quero falar sobre curso, não quero falar sobre... Eu vivo sobre isso, né? Eu tive como missão para mim fazer isso aí de vida mesmo. Ensinar para as pessoas e tirar na venda delas, e tirar essa coisa da cabeça das pessoas que é muito difícil. Porque se eu conseguir, mesmo depois de escutar tantas pessoas dizerem que era difícil, imagina quem é aluno meu, tá? Esse curso, o curso, tanto gratuito quanto o nosso curso Macarrões Perfeitos, é um curso inteiramente pensado para quem tem uma realidade como a minha, que quando comecei era muito mais difícil, escasso. Eu vendia uma coisa, comprava um tapete, fazia uma encomenda, comprava mais uns bicos, fiz umas encomendas maiores, comecei a organizar, comprei um forno, ganhei uma batedeira da casa, comecei com a da minha mãe, depois fui para uma da casa, ganhei uma da Arno da minha mãe, e assim eu continuei durante muito tempo. A minha guerreirinha, tá? Eu acho que mais de 10 anos que eu tenho uma batedeira da Arno que ela ainda trabalha.
ela ainda é minha funcionária. Mas tudo que os macarrões me proporcionaram, e eu gosto deste momento de saber que os macarrões eles podem fazer isso pela vida dos meus alunos e como fizeram pela minha. Eu sustento a minha casa, sustento meu filho, a minha vida, tenho qualidade de vida, tempo de qualidade com meu filho hoje, graças aos macarrões. Outra coisa importante, vocês viram, não precisa gastar muito. Não precisa. A gente tira essa história de que é muito complexo de fazer. Aqui eu tenho uma produção de 24 macarrões. 24 macarrões que já estão prontos. Só vou secar e assar. Eu só preciso secar, assar e botar o meu recheio. Eu não preciso depois fazer milhares de processos, como a gente faz com um bolo. Cobre, decora, não sei o que. Eu posso congelar. Inclusive, lá no curso a gente tem uma aula de congelamento, de armazenamento adequado. Como você pode fazer esse congelamento. É assim que eu trabalho hoje. É assim que eu consigo lá tirar meus 12 mil contos por mês. Por quê? Porque eu congelo os meus macarrões. Eu produzo em larga escala, faço congelamento e entrego para os meus fornecedores. Vocês podem produzir uma vez por semana e lucrar a semana inteira. Então, assim, é ótimo para renda, para complementar a renda. Tem muita aluna minha que trabalha fora e à noite faz os macarrões ou tira um dia da semana só para fazer, faz no domingo e vai entregando as encomendas durante a semana. Então, isso é fora do comum. Eu acho que nenhum doce hoje faz isso por vocês. E eu digo isso porque eu trabalhava com tudo até o ano passado. E nenhum doce me dava essa liberdade. Eu ia fazer um doce, um chocolate, eu tinha que finalizar tudo na hora. Aqui eu tiro do freezer, descongelo e entrego pro meu cliente e tá tudo certo já. O que foi, meu bem? Tá? Tem as perguntas para responder. Vamos começar a responder as perguntas. Quanto vocês acham que... Tem 85 perguntas. Gente, então, a gente vai tentar responder o máximo possível. Tá. Posso usar clara congelada? Não, não pode, tá? Clara congelada, tem gente que diz que dá para usar, mas a chance de você passar muita umidade para o seu macarrão é alta. Então eu não recomendo, sempre clara fresca. E é isso. Ramon Taus. Ramon fez curso comigo prático, hein? Se eu fizer com a farinha de amendoim, precisa ter o mesmo descanso na massa? Toda a farinha, o mesmo processo. Secagem, produção, armazenamento, tudo é igual. Quanto tempo de descanso? Depende da sua... amor, é bom você fixar, não? Tem várias perguntas iguais, tá, Exatamente. gente? Então, as várias perguntas iguais eu vou responder e vocês fiquem felizes. Tem muita gente perguntando quanto tempo de descanso, quanto tempo de secagem. É muito relativo. Aqui, dependendo da umidade do ar e do local onde você está. Por exemplo, se tiver um dia com chuva, automaticamente eu tenho mais umidade. Lembre que o macarrão é um doce que é feito à base de açúcar. Então, ele é hidroscópico. Ele puxa muita umidade do ambiente. Então, para secar vai demorar um pouco mais. Agora, se você tiver um ar-condicionado, vai secar 2 vezes mais rápido. Às vezes você tem um ar-condicionado no quarto, liga o ar-condicionado e põe lá, porque o ar-condicionado, ele dá uma retida na umidade do ar, tá? Aproveitando que estamos falando de umidade, beba água. Obrigada. Você tá com a voz meio... É que eu falo alto, E fala né? mais devagar um pouco também. Tenho que respirar. Qual o bico de confeiteiro? Já respondi, né? Qual bico de confeiteiro? O 2A e o... Se for fazer o pequenininho, o 12. 12. Tá. A farinha de amêndoas tem que ser fina? Quantos minutos eu deixo secar? Tem que ser o mais fina possível. Isso vai depender muito da sua farinha. Eu tô trabalhando com uma farinha que se chama... Eu não sei, acho que é Calconute. Essa de hoje foi a Calconute. A Calconute. Ela é muito boa, mas ainda fica um pouquinho na peneira, mas fica bem pouco, tá? Vamos lá. Como vou saber se está seco para ir ao forno? Quando vai saber se está seco? Você vai, se eu pegar aqui, ele vai dar uma grudadinha no meu dedo. Não vou enfiar o dedo, tá, gente? Mas eu tô vendo que tá úmido, tá brilhoso, tá molenga. Quando ele cria película, ele fica sequinho, ele vai ficando opaco. Então aí fica, e você passa o dedo assim, ele não tá grudando no seu dedo. Aí eu coloquei no forno, numa assadeira. Ele
ele estourou com mais facilidade, deixa secar mais um pouco. É teste, tá? Macarrão é sempre teste. Você vai testando até ajustar ali no tempo correto. E na temperatura também correta. Eu falei, dá pra usar farinha de amendoim, sim. A live vai ficar salva? A live não vai ficar salva aqui no Instagram. Por quê? Porque a gente veio pro Instagram por conta do YouTube, que tá instável hoje, tá? Essa live aqui era pra estar acontecendo no YouTube. Mas para quem está no grupo, quem está inscrito, a gente vai salvar esta live e vai jogar para vocês lá no YouTube para vocês assistirem lá. No caso da clara batida com açúcar, se eu não for fazer tudo rosa, posso dividir o merengue? Eu não recomendo que você faça. Esse aqui eu recomendo que você faça tudo da mesma cor. Neste método, tá? Nos outros eu porciono em potinhos do jeito que eu quiser. Mas nesse método aqui eu não recomendo. A gente explica isso dentro do curso completo, assim, cada método direitinho, como fazer colorimetria. Por quê? Porque esse método aqui, a clara é muito mais delicada, porque não passa por cocção. Então, se você mexe demais, ela vai desmontar, tá? Então, eu recomendo que você faça realmente uma receita inteira. E aí, sobrou aquela cor, você congela os macarrões, não se perde. Inclusive, nada se perde, mesmo os que dão errado, porque a gente transforma em outros preparos. Inclusive está incluído. Está incluído um bônus para a próxima turma, para essa turma que vai abrir amanhã, de amaretos de macarrão, que são biscoitinhos à base dos macarrões. Então, todos os testes que vocês fizerem que não ficar 100%, vocês vão pegar, congelar e depois produzir amaretos e vender e ganhar dinheirinhos. Qual a temperatura do forno e o tempo? Temperatura para macarrão sempre baixinha. Ele gosta de temperatura estável, tá? Então não pode ter muita variação. Então por isso que eu recomendo que vocês usem um termômetro de forno. E vocês precisam deixar ali na faixa de 120, 130 graus no máximo. Uma coisa importante também, tempo é muito relativo. Se eu tiver no forno elétrico, e dependendo do tamanho do meu macarrão também, né? O mini vai assar super rápido, o grande vai demorar muito mais. Se eu tiver no forno elétrico, ele vai assar tipo 20 minutos, 21, dependendo do tamanho. Se eu tiver no forno a gás, ele talvez dobre o tempo. Então, tem essa questão. Às vezes até o macarrão está no ponto perfeito, só que quando você coloca lá no forno e fica ansioso, tira muito cedo, ele termina dando aquela murchada, porque ele estava cru na hora de colocar, tá? Vamos lá. Bastante pergunta. Mas bastante pergunta repetida. Né? Para secar, tempo de secagem, como sei o tempo de secagem, como sei a hora certa de colocar no forno, descansa como é fora do forno e depois que vai no forno. Descansa fora do forno. Você vai colocar a assadeirazinha num ambiente lá, longe de porta, de janela, tá? Porque geralmente tem corrente de vento e umidade. Então você vai deixar lá essa sua massa descansando até criar a película para poder assar. E se você tiver um ar-condicionado, melhor ainda. Liga o ar-condicionado e deixa secando com muito mais tranquilidade. Quanto tempo precisa descansar? Temperatura no forno Santec uns 100 graus? No forno Santec, provavelmente você vai assar na faixa de 115 graus. É uma coisa muito interessante também que esse método aqui, por ele ser um pouco mais delicado, o merengue ser um pouco mais delicado, ele precisa de menos temperatura, tá? Não pode ter uma temperatura muito alta, senão ele estoura. E outra coisa, esse merengue é um merengue extremamente indicado para produções que vão ser cozidas. Por quê? Porque é um merengue cru, ele não passa por cocção. E este método aqui, a gente dentro do nosso curso tem uma aula sobre método de produção com merengue francês. Por quê? Porque tem preparos que vocês também podem fazer junto do macarrão. A gente, além do macarrão com merengue francês, a gente ensina lá pavlova e suspiro, né? Vamos lá, segue. Por que os macarrões ficam ocos? Ixi, pode ser tanta. Uma live à parte. Essa daí eu vou dizer pra vocês. Essa daí eu vou fazer uma live à
parte para vocês próxima semana, combinado? Vou continuar os erros dos macarrões. Tem uma live sobre macarrão, sobre erros de produção de macarrão, salva aqui no Instagram. Quando terminar a live, vocês procuram lá. Fiz a semana passada. Como saber o tempo certo de tirar do forno? O tempo certo de tirar do forno. Você vai pegar o seu macarrão, vamos fingir que isso aqui é o meu macarrão, tá? Então, você vai pegar o seu macarrão, você vai balançar, ele vai estar firme, ele vai se mexer levemente. Ele não vai nem para um lado, se ele não tiver bom, a sainha vai estar mole ainda, então ela vai para um lado e para o outro. A gente não quer isso. Você vai pegar, ele vai estar ali, ó, seladinho, grudadinho. Você vai balançar, ele vai sair pouco do lugar. Aí esse ponto aqui é o ponto da gente tirar do fogo. Se você mexer e ele não mexer nada, quer dizer que ele tá seco. Já passou, né? Já tá seco. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quanto que tá o curso, Thaís? Olha, eu vou falar o seguinte. O curso hoje, se eu for vender o curso hoje, o valor do curso mesmo, ele custa R$ 997, tá? Mas, para quem está nesse evento, a gente amanhã, não vou dizer hoje, amanhã tem uma oferta especial, né? A gente vai falar o valor, realmente tira a testa do dedo. Minha testinha é tão bonitinha. Amanhã tem uma oferta especial, porque eu não ia deixar a Jefferson me deixar cobrar 997. Você vai fazer mais barato do que 997? Como você se vê? Não, amor. Amanhã tem, eu vou liberar para vocês uma oferta especial só para quem tem inscrito nesse evento, tá? E assim, vou dizer para vocês, são vagas limitadas nesse valor que a gente vai liberar amanhã. A gente não coloca muito aluno por turma, por quê? Porque eu gosto de dar atenção a todo mundo. Quem é meu aluno sabe. A gente vai ali, a gente responde pessoalmente, a gente tira as dúvidas, a gente dá o suporte dos alunos. E gosto de estar presente, sei todo mundo pelo nome, conheço pelo nome, né? Puxa a orelha. Esse valor de amanhã a gente vai dividir em 12 vezes, então assim, vai poder dividir num cartão, vai poder dividir com 2 cartões. Mas sobre os valores, amanhã quando eu liberar a oferta eu explico tudo direitinho para vocês. Aí uma coisa muito importante. Você vai ter que me explicar direitinho também esse valor. Esse vídeo eu já vi isso com Ingrid. Ingrid já está perdi a moral mesmo. Não, sou eu e Ingrid agora. Uma coisa muito importante que amanhã eu vou reforçar também. Por quê? Porque todo o nosso curso ele tem garantia de 7 dias. Porque se vocês comprarem, resolverem comprar, mas gostei muito. Vi que realmente você domina o que você faz. Não é por nada não, mas eu domino. Vi que o macarrão é top. Vou fazer meu curso de macarrão. Já estava louca antes, agora estou mais ainda. Então vocês têm 7 dias para... 7 dias para... Como é? Peraí. A garantia de 7 dias. Vocês têm 7 dias para assistir o curso e ver se vocês se encaixam. Se vocês estão lá. Gostam da didática. Da didática, da forma como eu explico. Se não... Tá lá, vocês vão ser reembolsados do dinheiro. Você pode pedir diretamente na plataforma, pode mandar um e-mail pro suporte. Exatamente. Só falar assim, quero reembolso. A gente não vai perguntar nem por quê. Quer reembolso, mas pronto, eu você vai ser confio no meu reembolsado. trabalho, eu confio no meu taco. E eu gostaria de dizer pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão ficar, tá? Bora embora. A senha de hoje. A senha de hoje. Você não sabe a senha de hoje. Não, nem tu lembra. Eu vou aparecer aí porque eu sei a senha de hoje. Você não sabe a hoje. senha de hoje. Gente, boa noite. Eu sou Jefferson, esposo dessa coisa maravilhosa. E eu fico aí por trás. A voz aqui do Alex. A voz que vos fala, né? E a voz que sabe a senha. Qual a senha? A senha de hoje. Estão com o papel e a caneta aí? Já estão com o papel e a caneta na mão. Prepara para anotar, porque eu vou passar a senha de hoje. Mas amanhã a gente vai ter uma aula super especial para vocês. Eu quero que todos vocês estejam aqui presentes. E amanhã a aula é mais realmente importante, porque todo o processo vai ser... A gente vai mostrar como você finalizar o seu macarrão da forma correta para o seu cliente amar, para o seu cliente ficar encantado. E isso é muito importante no seu processo de vendas. Olha, querido, qual é a senha? Crocância! A senha é crocância! Crocância, homenagem a Jacan. Tem tompeiro, não, meu macarrão tem tompeiro. A senha de hoje é crocância, meu povo. Crocância. A senha de hoje é
Crocância. Reativa os comentários aí, amor. Bora lá. Ativar os comentários. Pronto, a senha de hoje é crocância, tá? Crocância. E queria dizer pra vocês o seguinte, meu povo. Tem tarefinha hoje de novo. Vai daqui a pouco entrar uma postagem pra vocês aqui no feed. E eu quero a decência, a dignidade de me valorizar. Vão lá e digam o que vocês estão achando do nosso curso gratuito, tá? O que vocês estão achando do curso gratuito lá nos comentários da postagem que vai começar, que vai entrar daqui a pouquinho, que vai entrar já já. Espero que vocês tenham gostado. A aula de hoje foi realmente, eu entreguei o que eu podia, o que eu sei, todo o meu conhecimento, minha bagagem, tudo aquilo que eu faço com muito amor e carinho. Estou aqui. Bora, Ingrid, bora vender muitos macarrões, essa turma vai ser top. Eu tô aqui acreditando, queridos. Ó, dinheirinhos na mão. Dinheirinhos na mão de todos vocês. Muito lucro, muita coisa boa estou prevendo. E já estou ansiosa para saber quem são os meus alunos, quem vão ser os primeiros alunos a entrar na nossa turma de macarrões nova. E que abre amanhã, tá? Já vão se preparando, já vão. Ó, vamos embora. Final de semana já vai ter. Que é claro e simples. Obrigada. Tudo feito com muito amor. Não adianta ter muito conhecimento e não saber transmitir muito conhecimento, tá? E eu aprendo muito com vocês também. Estou aqui à disposição sempre. Pode colocar nos comentários a senha, não? Eu não recomendo que você coloque nos comentários a senha, tá? Por quê? Porque se você comentar a senha, você está reduzindo a chance que você tem de ganhar. Lembrando que essa senha só é válida se você souber as outras 4. Amanhã a gente vai dar a última senha e na sexta-feira tem o sorteio do nosso prêmio Master lá na live. Não pode usar, não entendi. Mas ok, gente, é isso. Beba água. Estou bebendo agora e já agradecendo a todos vocês. Vou repetir para quem não estava presente. No início da live, esta live vai ficar disponibilizada só para quem está inscrito. Inclusive, as quantidades também vão ficar disponíveis para quem estava inscrito. Se você não tiver inscrito, vai lá no link da bio que eu acho que ainda dá tempo. Se vai ter boleto parcelado. Ainda não sabemos dizer isso a vocês. Estejam na aula amanhã. Na aula de amanhã que vamos ter todas essas informações. Thaís, posso colocar o pano de prato molhado em cima? Não, jamais, nada molhado, mulher, pelo amor de Deus. Coisa seca sempre, longe de umidade. Macarrão e umidade não combinam, tá? Repete as senhas anteriores. Não posso. Tem que ter assistido todas as aulas. Mulher, Thaís, você é maravilhosa demais. Obrigada! E quem chegou agora, sejam bem-vindos. O Instagram de vocês, fiquem à vontade. Aqui a gente tem humor, açúcar, afeto e um pouquinho de loucura. Ok? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã, se Deus quiser, o YouTube vai estar normal e a aula vai ser por lá, tá?